Estaremos dando início agora à nossa aula de língua portuguesa sobre os tipos de sujeito, tá? É um prazer estar com vocês, espero que gostem da nossa aula e eu possa estar esclarecendo algumas dúvidas que vocês possam ter. Sujeito simples. O sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. Ou seja, quando o verbo se refere a uma só palavra ou chamamento. Compro quem compra? Eu, tá? Isso é quando utilizamos o verbo. Paulo comprou. Nós temos alguns exemplos. O sujeito simples ele pode estar sendo representado por um substantivo. Pedro viajou, tá? Ele está sendo representado por um substantivo. Para evitar ambiguidade, nós utilizamos também pronome, numeral, palavra substantivada, até mesmo oração. Vamos a alguns exemplos. Aprendemos. Quem aprendeu? Nós. Então, aqui o sujeito está representado por um pronome. Nesse caso aqui, o pronome pessoal do caso reto. Quando ele se refere ao numeral, lembrem-se, gente, olha aqui, eu tenho um artigo. Tudo que vem depois de artigo será substantivo. Olha aqui. Os três construíram o projeto. Então, se eu tenho um artigo, obviamente o que vem depois será um substantivo. Refere-se, então, o sujeito refere-se ao numeral. Humilde. Humilde não é adjetivo? Mas aqui não. Aqui ele não é um adjetivo. Por quê? Porque ele está acompanhado por um artigo. Então, a palavra foi substantivada. É verbo e depois eu tenho um outro verbo. Nesse caso, se eu for fazer análise, se eu estiver fazendo análise, eu tenho que observar bem isso. Eu tenho duas orações, tá? Essa oração está representando um sujeito da oração. Nesse caso, depois, mais na frente, nós estaremos estudando período composto de subordinação e período composto de coordenação. Então, nesse caso aqui, a gente vai deixar para uma próxima aula. Sujeito composto. O sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo, tá? Quer dizer, duas pessoas ou mais vão estar praticando a ação. Ou seja, vão estar referindo-se ao verbo. Pai e filho viajam juntos. Viajamos quem? Ele e eu. Refere-se ao pronome. Aprendem mais. Olha aqui, artigo. Humildes. Os esforçados. Então, nesse caso aqui, esforçados e humildes foram substantivadas pelo artigo. Chegaram 6 ou 7 clientes. Ah, então o sujeito é clientes? Não. São 7 pessoas. São 6 clientes. Então, nesse caso aqui, refere-se ao numeral. Agora, esse aqui, olha, gente, depois a gente vai voltar aqui. Porque quando eu tenho mais de uma oração que vão exercer a função de sujeito, né? Eu tenho viajar e esquecer. Então, aí nós vamos entrar no período composto de coordenação e subordinação, que não é o nosso caso aqui agora, tá bom? Sujeito desinencial ou sujeito elíptico. O sujeito desinencial é aquele que não está explícito. Não está explícito na oração, ou seja, ele não aparece na oração como escrito. Ele não está escrito na oração, mas ele está ali.
e ele é determinado pela sua flexão verbal, pela flexão número, pessoa do verbo, ou pela presença de uma alteração de uma oração antecedente, que depois a gente vai ver, né? Gosto. Quem gosta, olha aqui a desinência. Essa aqui é uma desinência modo pessoal, que está me indicando que eu estou na primeira pessoa. Eu estou na primeira pessoa do modo indicativo, tá? Se eu colocar aqui, olha, o eu vou estar cometendo um erro gravíssimo de ambiguidade. Por quê? Porque aqui já estou falando eu. Essa desinência, número, pessoa do verbo, ela já me indica que sou eu. Então, não há necessidade de eu colocar o eu. Se eu colocar o eu posso ocorrer no erro de ambiguidade, ou seja, repetir as mesmas palavras. Ah, mas professora, o O aqui não é eu, não é a mesma grafia. Não é a mesma grafia, mas ela tem a mesmo sema, a mesma semântica, o mesmo sentido, né? Aí depois eu tenho as orações seguintes, que já foi falado o nome. Por exemplo, chamava-se Maria. Maria já estava aqui. É isso? Aí, as orações seguintes, elas vão cair no quê? Na desinência. Tá bom? Isso aqui é dentro de um texto. Tinha. Quem tinha? Maria. Quem trabalha? Maria. Tá bom? Então, ela é determinada por um antecedente. Somente nesse caso de um texto, tudo bem? Sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele que não é possível identificar um referente explícito na oração ou no texto do enunciado. Para a flexão verbal, pode ser construído por verbo transitivo na primeira pessoa. Esse verbo transitivo aqui, gente, depois eu vou estar trabalhando com vocês. Verbo transitivo e verbo intransitivo e verbo de ligação. Então, isso aqui depois vai ficar para uma próxima aula para a gente estar trabalhando essas nomenclaturas. Mas aqui nós temos o sujeito indeterminado. Quem é o sujeito indeterminado? São pronomes indefinidos e o ele ou eles, aqueles. Tudo que se refere à terceira pessoa do plural e a partícula se. Lembre aqui, ó, flexionado na terceira pessoa do singular, né? Fala. Ah, essa fala aqui, ó, tá no singular. Então, aqui, ó, se fala. Aqui já me indica que eu estou na terceira pessoa. Ele fala, né? Então, esse ele está sendo representado se fala. Então, já é na terceira pessoa do singular ou do plural. Então, o sujeito é indeterminado. Tudo que se refere à terceira pessoa. Lembrando que aqui também, ó, posso dizer que o sujeito é desinencial? Posso sim, porque ele está na desinência do verbo. Mas eu posso determiná-lo? Não, se eu não posso determiná-lo, ele é indeterminado, tá ok? Era bastante tarde. Quem era? Não tem como. Fazia. Quem fazia? Frio durante a noite. Vai para os 2 anos que não vejo meus pais. Vai quem? Quem que tá indo? Então, lembre-se, gente, todo sujeito pergunta se é o verbo. Então, por quê? Porque você pode ter até um substantivo à frente, mas a pergunta é ao verbo. Choveu. Quem choveu? Não tem jeito. Existe. Quem existe? Você sabe quem existe? Não. Há 2 dias. Aqui, olha. Há 2 dias. Você sabe quem? Não. Então, prestem bem atenção quanto a isso. Tudo bem, gente? Agora, pode
adjunto adnominal, ele exerce a função de restringir e especificar o substantivo. Ou seja, são as várias classes gramaticais que irão delimitar esse substantivo. É formado por prefixos, é formado por prefixação. O ad significa junto. Depois, novamente, eu tenho a palavra junto. O ad significa junto e nominal, que é igual a substantivo. Por que esse tanto de junto? É para dizer que são 5 classes gramaticais que estarão restringindo e especificando o substantivo. A primeira classe gramatical é o pronome. A segunda, o artigo, numeral, locução adjetiva e, por último, adjetivo. Por que eu coloquei nessa ordem? Para formar a palavra Paula. A palavra Paula vai ser chave de memória para vocês nunca mais esquecerem quais são as classes gramaticais que irão estar restringindo e especificando o substantivo. Exemplo de uma frase: o artigo, o que? O caderno. O meu caderno, já restringi, isso aí é uma restrição. Agora eu vou especificar. O meu caderno de português. Então aí eu estou especificando que não é o caderno de matemática e que ele não tem uma capa verde, mas ele tem uma capa marrom, porque eu já tenho outro livro de português, caderno de português, que é de capa verde. Então, tem que especificar que eu não quero de capa verde, eu quero capa marrom. Então, nós temos, o meu é o quê? O meu é o pronome, que vai ser o P de Paula. O artigo, que é o primeiro A de Paula. O U, eu tenho numeral nessa frase? Não. Mas o U corresponde ao U de Paula. De português, locução adjetiva, que vai formar o L de Paula. E o marrom corresponde a adjetivo, que é o A de Paula. Quero agradecer a todos, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe sua pergunta abaixo no YouTube.